Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. Don't react. Não games, por enquanto. Admito que isso aqui não é cerveja. É whisky. Mas é que eu tenho que estar mais ou menos no mesmo nível de loucura que algum fanboy tem que estar para dizer o seguinte: ah, o Saitama é invencível. Gente, eu usou todos os fanboys. Todos. Seja de Dragon Ball, seja de Naruto, que eu já fiz muito. Na época de Orkut, eu era moderador da maior comunidade de Orkut que tinha no Brasil, que por acaso era de um gringo. Ai, saudade da NAME e tinha NBMA. Bom, eu era moderador nas duas. Bom, o grupo de moderação são os meus amigos até hoje. Um abraço, Malagueta. Nosso querido Matt. Guo, que era gordo. Maravilhoso. Temos aí nosso querido Igor Domenech. Maravilhoso. O bicho tá forte. Eu vejo o Instagram, galera. Eu vejo. Eu tô treinando também. Meu pai aqui precisa crescer mais um pouco. Bom, depois do infarto eu fiquei meio fora de forma, mas eu vou chegar no nível de vocês. Anyway. Ainda tinha mais gente, mais membros. Luke, nosso querido Luke. O menino até jogou o Elden Ring ao vivo algumas vezes. Pô, devia virar um streamer também. Já que eu tô aqui. Bora lá, irmão. Dou todo apoio. Deixa até minha marquinha pra você me invocar. But, o lance é... o Peter tá meio fora da casinha ultimamente. E aí, assim, num surto... que eu tenho certeza que ele ganhou esse roteiro do Bernardo, que é um cara gente fina, gente boa, normalmente lúcido e racional, afinal é um professor de matemática, muito lógico, mas, assim, errar é humano, nem todo mundo é perfeito, não é porque eu acho que o Bernardo é um cara inteligente e lúcido que ele sempre vai acertar. Eu tenho certeza que ele deu esse roteiro pro Nerd, porque eu ouvi esse argumento do Bernardo muito antes do Peter fazer o vídeo. E naquela época do Bernardo, eu tava lá, canal Ouroboros, tava lá na live do Nerd Battle. E assim, eu vi esse argumento. Eu sei de onde ele veio. E o Peter desenvolveu esse argumento no vídeo, pelo que eu percebi. E eu quero fazer um react e, enquanto assisto e... toma um pouquinho de whisky. Ah, cowboy. Reagir e argumentar. É um belo desafio. Pô, Peter, se eu nesse estado conseguir, por lógica, refutar o teu vídeo, dá uma forcinha pro pai. Vem. Dá uma força pro canal Ouroboros. Somos pequenos, somos minúsculos diante do gigantesco Nerd, mas a lucidez está aqui mesmo quando estamos curtindo um pouquinho de álcool. Somos boêmios, Drunk Games é aqui e Drunk Reacts também. Então, assim, já que a fandom de Dragon Ball às vezes vira pra mim nos meus perfis pessoais e fala assim: ah, mas você nunca refuta os caras de One Punch Man. Não, vou refutar um cara, o maior nerd do Brasil, com uma bobagem que ele falou. E é fácil de refutar, muito fácil, lógica. E é isso, galera. Vamos nos preparar aqui e vamos assistir o vídeo. Bora lá. Vamos lá, galera. Galera, presta atenção, a gente vai longe da teoria, porque o mangá de One Punch Man deixou uma evidência que, sim, Saitama é invencível. E o segredo disso está na viagem no tempo que ele fez. Você vai pirar, vamos lá. Eu queria fazer uma intro legalzinha dessa, mas eu ainda não aprendi. Inés Trans, Peter aqui. Eu vou começar o vídeo hoje fazendo uma pergunta. Na opinião de vocês, vai chegar um momento em que o Saitama vai finalmente encontrar um oponente de altura? Você acha que vai ter esse momento que o Saitama vai... porra, peraí, o que tá acontecendo? Não tô conseguindo passar esse cara. Você acha que isso vai acontecer? Ou será que ele vai continuar derrotando todo mundo com o mesmo grau de facilidade desde o início? Provavelmente na última batalha. Da obra. No final é o clímax. Né? Porque
Eu sempre penso, porra, acho que agora o Saitama vai encontrar alguém à altura. Acho que rola isso com vocês também, né? Só que eu vou mostrar pra vocês hoje, vai ser uma explosão de cabeças. Porque o mangá pode ter mostrado que o Saitama não é só muito poderoso. Ele é literalmente invencível, é impossível derrotar um cara desse. Tô chamando o Lion, porque hoje a gente vai viajar muito. Tá preparado pra viajar? Pá, pô, torradinha com manteiga, requeijão. O próprio Peter já sabe que ele tá viajando. Bom, foi honesto, não posso negar. Ele sabe que aí é viagem. Olha que carinha linda. Ai, galera, não tirem thumbs de vídeos pausados. Tipo assim, ops, tirem um print. Porque fica muito feio. Mas essa aqui tá maravilhosa. Copinho de leitinho com Nescau, vambora! O maior da história voltou para seu grande finale no Brasil. Oh. Fala. Deixa a luz. Ela tá tendo contração. Ô, porra, peraí, esqueci de gravar, de parar o meu vídeo. Entrou um comercial, mas vamos lá. Então, galera, pra começar, vamos entender quais são as características de alguém invencível. A gente tem que entender o que é invencibilidade. Um ser invencível tem que ser incapaz de perder. Não importa que apareça pra enfrentar ele vai vencer e ponto. Essa característica de vencer todo mundo se aplica ao Saitama, concorda? Tá lá, tem no Saitama. Então agora todo mundo que ele enfrentou, não importa quem, ele venceu. Só que isso em si não prova que ele é invencível, eu sei disso. Vocês vão falar, pô, ele tá exagerando. Só prova que por enquanto ele se demonstrou invencível. Posso dar um paradoxo do imortal. É assim, pela lógica que ele utilizou nesse argumento, o paradoxo do imortal é o seguinte: quem é imortal? Aquele que nunca morreu. Aquele que não morreu. E aí em Dragon Ball a gente tem um cara que nunca morreu. Nem no Dragon Ball clássico, nem no Dragon Ball Z, nem no Dragon Ball Super e nem no Dragon Ball GT, mesmo com a Terra sendo destruída várias e várias vezes, tendo várias ameaças. Este personagem em questão, dentro do paradoxo do imortal, ele literalmente tomou um golpe do céu. Venha lutar! O grande Sr. Satan finalmente assumiu sua posição de luta. O melhor lutador de artes marciais, ou seja, o grande Sr. Satan vai lutar contra Cell. Enfim, esse monstro vai ter o que merece, depois de ter assassinado milhões de pessoas inocentes. Vamos, Sr. Satan. Queremos que o senhor acabe de uma vez com a ameaça de Cell. O Sr. Satan usou sua primeira técnica. Ele deu um chute explosivo em Cell, que ficou gravemente ferido. Vamos esperar que com isso vença a batalha, mas... O Sr. Satan está atacando com um conjunto sucessivo de murros e pontapés. E está ganhando, está ganhando! Cell nada pode fazer para se defender. Ele é forte, extremamente forte. Sr. Satan é o campeão! Fora! Ei, sabe de uma coisa, Gohan? Eu até tô torcendo pro Cell dar um fim nesse palhaço. Ainda está vivo. Cell não iria se incomodar em matar esse verme. Dá pena só de ver. Ele caiu fora da plataforma. Não pode ser, o concorrente Satan perdeu a luta. Sobreviveu. Esse cara enfrentou Majin Buu, Kid Buu e sobreviveu. Esse cara não morreu nem quando a Terra foi destruída. Em todas as vezes que a Terra foi destruída, ele não morreu.
Mr. Satan, um ser humano simples, comum, sem controle de ki. Entende como um argumento de fulano é invencível porque ele nunca perdeu? Não é real. Saitama é invencível porque ele nunca perdeu, tal qual Mr. Satan é imortal porque ele nunca morreu. É o único personagem de Dragon Ball de toda a série, fora de ser talvez o Majin Buu gordo e o cachorro, que nunca morreram. E nenhuma vez. Esses caras são imortais, segundo esse paradoxo. Mas não é verdade. Entendeu? É fácil de quebrar esse primeiro argumento aí, mas vamos lá. Mas não se sabe se futuramente vai aparecer alguém que vai vencer ele. Então a gente tem quase um ponto aqui, ok? Até agora ele foi invencível, mas não dá pra cravar que ele vai continuar sendo. Então, pra entender o que eu tô falando, eu vou fazer agora uma analogia com um jogo que todo mundo conhece chamado Jokenpô. Imagine que o jogador de Jokenpô tem uma habilidade especial, ele tem um poder mutante, sei lá, uma habilidade de sempre jogar aquilo que vence o adversário dele. Ou seja, se o adversário jogar pedra, ele joga papel. Se o adversário jogar tesoura, ele joga pedra. E se o adversário jogar papel, ele joga tesoura. Não importa o que o adversário escolha, ele sempre vai jogar aquilo que vence. Maravilhoso. O editor dele que me bota uma cena que quebra o argumento dele. Temos um jogador de Jokenpô que tem a habilidade de sempre colocar aquilo que vence o adversário. Aí o Jirurama veio ser o Baki que colocou pedra e esmagou os dedos dele até virar papel com a tesoura. Entende como é meio contraditória a imagem que você botou no fundo, ou o editor botou no fundo? O cara foi lá e te refutou com a imagem. É o teu editor argumentando contra você, Peter. Dá uma olhada aí, porque tem um cavalo de Troia aí, hein? Cuidado. Porque o lance é, se ele tem a habilidade de nunca perder, de sempre adivinhar o que o adversário vai pôr, e nesse caso, o Baki colocou pedra e teoricamente ganhou, mas o Ijiro esmagou a pedra com a tesoura usando os dedos, significa que tem outras habilidades além daquela, uma habilidade diferente daquela, ganha. Porque a habilidade do Yujiro não é de ganhar sempre no Jokenpô, mas tem uma força tão absurda de que ele pode forçar o adversário a abrir a mão. Tal qual Jojo, aconteceu uma coisa parecida. A gente teve uma luta entre o nosso querido mangaka lá, que eu esqueci o nome, e o menino que a habilidade dele era ganhar no Jokenpô. E bom, na parte 4, spoiler pra quem não assistiu ainda na Netflix, assista porque Jojo é muito bom. E, bom, o bebê invisível, que foi adotado pelo nosso querido Joseph Joestar, tava lá e abriu a mão do menino. Então assim, o menino ia ganhar, mas o bebê abriu a mão dele. Ou seja, tal qual o Yujiro abriu a mão do Baki usando os dedos, uma outra habilidade poderia vencer essa habilidade que o Peter tava teorizando. Entendeu que a base do argumento tá meio fraca? Pegou isso? Conseguiu imaginar uma situação dessa? Esse cara, nesse universo de Jokenpô, é invencível. Não há o que se possa fazer com ele, concorda? Mas agora eu quero fazer a seguinte pergunta. E se ele jogasse com alguém que possui a mesma habilidade que ele? Porra, vai dar tela azul, concorda? É onipotência contra onipotência, tela azul. Vocês têm que entender que isso é uma situação hipotética, entende? Não existe esse tipo de jogador, impossível. Mas na nossa imaginação agora existe. Você não é daquela pessoa que, pô, imagina se isso. Não vou imaginar porque isso não existe. Para com isso, eu odeio esse tipo de coisa, né? Pô, já pensou assim? Imagina o que você faria numa situação dessa, cara? Não existe, isso é impossível. Cara, mas imagina. Não vou imaginar, isso não existe. Você já deve ter pego um cara assim, mas enfim. Então vamos imaginar que realmente essa situação agora existe. E a gente precisa resolver esse problema. Olha a cena aí. Olha a cena aí. Cara, o editor tava contra o Peter aí, meu. Peter, o cavalo de Troia, cara. Você não tá se ligando não, mano. O editor tá te fodendo no teu vídeo, Peter. O editor tá te contradizendo do seu argumento, cara. Segura a onda aí, Peter. Presta atenção, ó. Assiste o vídeo depois que você recebeu ele prontinho pra publicar. Dá uma assistida nele. E aí, se você tiver visto o Jojo, você vai perceber que ele quebrou o teu argumento. Se você assistir o Baki, vai ver que ele quebrou o teu argumento também. Caralho, Peter. Pô, Peter. Tá ruim aí, hein? O problema agora é de tela azul.
e descobrir o que aconteceria se esses dois jogadores invencíveis se enfrentassem. Agora a gente tem que dar um passo pra frente, cara. Pô, a gente tem que avançar nisso aqui. Para isso a gente vai recorrer a um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Como Nietzsche era um filósofo, o papel dele era questionar tudo, né? Ser ou não ser, eis a questão. E de todos os grandes filósofos famosos, esse cara era de longe um dos mais técnicos. Então, assim, todas as análises dele eram carregadas de técnicas argumentativas. Quando ele começou a questionar a existência de Deus, por exemplo, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica do Deus cristão. Aliás, ele chegou nessa questão da dois onipotentes, né? Não conseguem conviver no mesmo espaço. Não dá pra existir dois onipotentes da tela azul. Foi exatamente assim, quando ele começou a questionar a existência de Deus, ele concluiu que seria impossível existir dois deuses com a mesma característica do Deus cristão, exatamente porque ele possui a onipotência como característica. Então não dá pra ter dois onipotentes. Resumindo, ele perguntou pra ele mesmo o que aconteceria se dois deuses onipotentes se engajassem em alguma disputa. Ele concluiu que isso seria impossível de acontecer. Porque se o Deus A vencer, isso significa que o Deus B não é onipotente. E se o Deus B vencesse, significa que o A não é onipotente. Isso iria contra a premissa desse questionamento. Então, isso é uma tela azul, isso é um paradoxo, é impossível de acontecer. Eu já assinei Bluefit, mano. Eu sei que eu tô treinando. Calma aí, Smart. Segura aí. O Nietzsche chamou isso de paradoxo da onipotência. E além disso, ele concluiu que se de fato dois deuses onipotentes existissem, é porque na verdade os dois são um só. Tipo The One Above All e The One Below All. Os dois são onipotentes porque no fim das contas os dois são o mesmo ser. Ou até mesmo a Santíssima Trindade, né? Em que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. Só que esse paradoxo, galera, não se limita só a seres onipotentes. Ele na verdade pode ser estendido a qualquer ser que possui uma característica absoluta, plena, como é o caso de um ser invencível. É basicamente a mesma coisa. É uma característica plena e absoluta. É impossível dois seres invencíveis se enfrentarem exatamente porque um não pode vencer o outro. E a única forma de dois seres invencíveis existirem ao mesmo tempo é se os dois forem, na verdade, um só. O cara que vence todo mundo no Jokenpô não deixa de ser invencível por não conseguir vencer o outro, porque o outro, na verdade, é ele mesmo. Ele não pode vencer ele mesmo porque ele não pode jogar contra ele mesmo. Mas ok, o que isso tem a ver com o Saitama? Peter, para de filosofar. Vocês lembram que quando o Saitama viajou no tempo, ele carregou com ele mesmo um núcleo do Genos? E logo depois dele derrotar o Genos, os dois Saitamas viraram um único ser. Algumas pessoas dizem que os Saitamas se fundiram por causa da mudança. Este é o argumento do Bernardo. Só para dar crédito pra pessoa que realmente eu ouvi esse argumento pela primeira vez. Bernardo, Nerd Battle, em uma live. Ele fez várias lives aí e tal, até porque ele tava arrecadando uma grana e tal, pra uma mudança que ele ia fazer, espero que ele tenha conseguido e tal. É um cara gente fina, e em uma das lives ele apresentou esse argumento. E é um argumento válido, é um argumento interessante. Mas, assim, esse argumento já é refutado pelas formas que o Peter foi refutado, pelas próprias imagens que o editor dele usou. Entendeu como complicou? O lance é, ele definiu que dois seres invencíveis num embate não poderiam haver um resultado, é um paradoxo, porque teoricamente os dois seriam a mesma pessoa. Se a habilidade do ser invencível. O lance é, quem tem essa habilidade? Ser invencível. Porque, bom, o Saitama não tem. A habilidade dele não é essa. Esse é o pulo do gato. A habilidade dele não é essa, Pedro. O Saitama, ele não tá lá como... Não, eu sou invencível. Ninguém pode me derrotar. Não pode te derrotar no quê? Porque assim, se a habilidade dele fosse não ser invencível... Bom, ele ganharia do King no videogame alguma hora ou outra. E ele já perdeu pro King no videogame. Pô, ele ganharia... Deixa eu ver... Do Silver Fang. Em um jogo besta. De Jokenpô e bater na cabecinha com um martelo. O Silver Fang ganhou dele. Ou uma cópia exata, perfeita dele seria invencível também. E aí a gente tem dois exemplos, um no webcomic e o outro no mangá. No webcomic é uma simulação entre Saitama lutando contra outro Saitama. E o Saitama venceu. Porque um era o Saitama antigo e o outro era o Saitama novo. E o Saitama novo brigou com o antigo e venceu. Na webcomic. A outra é Garou e Saitama. Garou e Saitama estavam em pé de igualdade com as mesmas habilidades e os mesmos atributos. Entretanto,
Saitama evoluiu seu próprio atributo e venceu. O que significa que ele necessitou de uma evolução. Evolução não é a característica de ser invencível. É uma característica de um ser que tem ali uma certa habilidade de luta. Mas invencível não é essa habilidade. Na linha do tempo, ou seja, se o Garou foi derrotado ali, então a luta no futuro não chegou a acontecer. E a linha do tempo fundiu os dois Saitamas para sumir com o Saitama do futuro. Se isso fosse verdade, também aconteceria isso com o núcleo do Genos, porque se o Garou foi derrotado antes dele arrancar o núcleo do Genos, então aquele núcleo do futuro que voltou na mão do Saitama deveria sumir. E não sumiu. Então espera aí. Se os Saitamas não se fundiram e os núcleos não se fundiram, é porque o Saitama tem alguma propriedade que o núcleo não tem. Que propriedade é essa? Lembra que o Nietzsche, filósofo, concluiu que dois seres invencíveis não podem existir na mesma realidade? Naquele momento que o Saitama voltou no tempo, dois Saitamas compartilharam a mesma realidade. Mas se eles forem literalmente invencíveis, é porque os dois são um só. Mas como eles estavam em corpos diferentes, então na verdade o que aconteceu foi que a realidade fez os dois Saitamas se fundirem para preservar a característica de invencibilidade dos dois. Os Saitamas se fundiram e os núcleos não, porque o Saitama é invencível e o núcleo é só um objeto. Isso é totalmente teoria, porque não é exatamente uma verdade. Como podemos analisar isso de uma forma lógica? Quem voltou no tempo? Saitama, núcleo e o corpo morto do Garou. Já sem os poderes do God tomado e virando pó. Tanto que é isso que acontece. O Garou deixa de existir e o outro Garou permanece. Enquanto os dois Saitamas se fundem e um núcleo sobra. Teoricamente, isso pode ser verdade, como pode não ser verdade. Por quê? O que o núcleo do Genos tem e o Saitama tem? Vida? Já pensou se é uma regra da linha do tempo dentro do universo de One Punch Man que dois seres vivos de linhas temporais diferentes não podem compartilhar e não podem existir? Porque, bom, é tanto teoria que os dois eram invencíveis e por isso que se fundiram, quanto dois seres vivos iguais e exatamente iguais não podem coexistir, porque eles são de linhas temporais diferentes, então eles se fundem. Garou já estava sendo drenado pelo God e virou cinza. Já não era um ser vivo. Já era ali, como eu posso dizer, um pouco mais ou menos um cadáver. O pior. Enquanto isso, o núcleo do Genos não é vivo. Tá morto. O núcleo do Genos é uma peça de metal. Não é a biologia, não é o cérebro, não é a cabeça, não é a alma do Genos. É uma parte ciborgue que ele tem de metal. Tal qual roupas, cenários ou qualquer outra coisa. E as únicas coisas que se fundiram foi os dois Saitamas que estavam vivos. Que são o mesmo ser. Viu que quebrou? Ó, a teoria fez. Quebrou. Se o Saitama realmente fosse fundido, porque os dois são literalmente invencíveis, e aí o universo fala, vamos fundir os dois e pau. Gente, se esse fosse o caso, ok. Mas a obra não diz isso. O mangá não diz isso. O webcomic não diz isso. Ninguém, nada, autor, ninguém disse isso. O que a gente sabe sobre a diferença, que foi o próprio questionamento do Peter, do E-Nerd, é... Tá, o que o Saitama e o núcleo têm de diferentes? Bom, vida, massa orgânica, alma, vários outros fatores. O núcleo não tem como se fundir, porque o núcleo já é um núcleo sem vida, sem alma, morto. Tanto que o Genos, ele absorve os dados do núcleo, quando ele vai ler o núcleo que ele recebe do Saitama. Ele não absorve magicamente a alma e fala, nossa, agora eu tenho duas almas, eu sou duas pessoas, o Genos do futuro fundido com o Genos do passado. Não, não é. Ele só lê tudo o que aconteceu, ele entende tudo o que aconteceu, porque o registro tá lá. E aí, assim, temporariamente falando, o registro temporal ficou vivo, continuou, permaneceu. E era um objeto, não era um ser vivo. Ó,
É uma contra-teoria. O que o Bernardo disse há muito tempo atrás, é por isso que eu já sabia como entender e como responder esse argumento. Maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de demonstrar lucidez. Eu até vou pegar um novo drink. Esse aqui eu vou matar em sua homenagem, Peter. Ó. Pausa pro novo drink. Continuando o react. Não é legal isso, velho? E eu acho que isso faz muito sentido, galera. Primeiro porque até agora isso se mostrou real. Tá na nossa cara isso. O Saitama deita qualquer um na porrada. E segundo, porque todas as consequências que se espera de um ser invencível, como por exemplo, não poder coexistir com outro igual a ele, também se aplicou a ele. Isso, cara, o cara que pensou nisso, pô, tá pensando, ele realmente pensou em todas as características, logicamente, se ele foi por esse caminho. E aí você junta isso ao fato de que o One Punch Man sempre se mostrou uma obra muito bem escrita, muitas vezes flertando com ciência, raciocínio lógico, filosofia. Então o One e o Murata podem ter sim deixado explícito que o Saitama nunca vai ser derrotado por ninguém. Pode mandar o Goku, o Bills, o Broly, o Daishinkan, não vai dar em nada. O que vocês acharam disso? Viagem ou não? Ou vocês acham que o Saitama é vencível? O Saitama é invencível ou vencível na sua opinião? E essa... Beleza, Peter. Momento de eu dar minha opinião. Até porque a minha cachorrinha está tendo filhote nesse exato momento. E eu tenho que ir lá cuidar dos bebês novos vindo a esse mundo. O filhote na mistura de Pinscher com Terrier, que é uma espécie de pitbull, praticamente. Ai, vai ser uma coisa linda. Anyway, bom, Peter, como eu já expliquei anteriormente no vídeo, a sua ideia tem duas falhas. A primeira é: a mesma habilidade não pode bater com a mesma habilidade que seria invencibilidade. Beleza, invencibilidade não bate com invencibilidade. Então qual? Intangibilidade, força máxima, força máxima. Entretanto, seres com habilidades diferentes de ser invencível podem derrotar o Saitama. É provável que o Saitama não seja derrotado em uma trocação de socos na força bruta. O lance é tipo na trocação, no soco na cara. Porrada, quadraria bruta. Pum, 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 pum. Talvez o Saitama não leve dano. Talvez o Saitama consiga que a sua evolução exponencial sempre supere a característica do outro personagem. Talvez se o outro personagem tiver evolução exponencial também e fique empatado forever e os dois acabem se fundindo, ou no mínimo o universo acabe, que é um paradoxo. Entretanto, vamos lá. Aí Saitama vai lutar com a presença, The Presence, Deus máximo e absoluto baseado no Deus cristão da DC. E o The Presence faz assim, ó: seu limite voltou, Saitama. Vamos trocar socos? Neste momento eu habilitarei a habilidade do kryptoniano Superman Kal-El. Mas em seu auge, quando o mesmo não só sustentou todo o universo, como já conseguiu fragmentar o multiverso. E como estamos falando de um universo, estamos falando de múltiplas dimensões em todas as suas versões, incluindo Prime. Segura esse soco. Saitama sem evolução exponencial, sem a habilidade de crescer, porque ela foi removida, porque o que dá ao Saitama a habilidade de ser um cara, entre aspas, invencível, é que ele removeu o seu limitador. Se o limite volta, a invencibilidade morre. E aí, um socão de um Superman, que na verdade é o The Presence, que removeu o limitador do Saitama, pegou no Saitama. Querido, mesmo que a resistência dele seja absoluta, não vai ser. Porque ele perdeu a evolução exponencial. A partir daí, é o que ele tem naquele momento. E aí ele vai levar dano. Porque o que ele tem naquele momento nunca sofreu um dano tão absurdo quanto o que veio. Que é muito acima do que ele poderia vir a evoluir. Entendeu o gap? É por isso que a simulação do Saitama na webcomic perde pro Saitama que pode evoluir. Porque a simulação do Saitama tá aqui.
Mas o sistema que pode evoluir tá aqui. Entendeu? Tal qual The Presence, se botar um limite, se recuperar o limitador, ou alguém fizer um desejo com a Super Esfera dos Dragões, podem fazer qualquer coisa. Essa é a premissa. Restaura o limitador dele, que é uma coisa que ele já teve. Acabou a evolução exponencial. Acabou qualquer coisa que desse a ele a possibilidade de invencibilidade. Sacou o pulo do gato, Peter? Cara, o vídeo foi bom, maravilhoso. Um brinde a vocês que fizeram essa análise maravilhosa. Eu gostei. Eu sei que veio do Bernardo, porque ele já falou e assim, eu concordo, faz sentido. Mas tem uma falha, e essa é a falha. Eu quero trazer essa falha para que vocês entendam que ninguém em toda a ficção é por de fato invencível. Que não tem como ser. Sempre vai haver um jeito de derrotar alguém que tá lá pojado para ser o supremo da ficção. Tal qual, por exemplo, Thanos com o coração do universo já peitou o One Above All. É uma história bem contraditória. Você já trouxe no seu canal. Pega lá, você vai lembrar. Tanto que foi daí que eu peguei. Porque eu não tinha lido até você citar essa história. E, gente, há sempre um método, porque o único ser realmente e literalmente invencível em uma história fictícia é a vontade do Criador. E é por isso que o Deus cristão, teoricamente, ou literalmente, depende da sua fé, vai ser invencível. Vai ser absoluto, vai ser onipotente. Porque, tal qual nós podemos escrever histórias e alterar a realidade de tudo aquilo que é ficcional, o Deus cristão tem esse poder. Sobre a realidade máxima que é a nossa, que é a realidade máxima que nós conhecemos. Entretanto, dentro de uma ficção, eu posso criar imediatamente um ser acima, ou mais acima, ou muito acima. Porque ficção não tem limite, não tem ninguém invencível na ficção. Sempre dá pra ter alguém mais forte. Gente, esse foi o React, esta foi a análise. Eu vou cuidar de um monte de filhotinho de cachorro agora. Deixe seu like, curta, compartilhe. Um brinde a esta análise é o fato de que ninguém vence a ficção e ninguém é literalmente invencível, Pedro. Obrigado por trazer esse tema, porque, nossa, tava doido pra soltar um vídeo sobre isso e isso me ajudou muito. Você que é gigante, dá uma força pro canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não deixou o seu like, deixa o seu like. Você que é fanboy de Dragon Ball e queria ver uma refutação de One Punch Man, faz favor, divulga. Galera, dá uma força aqui pra mim. Canal novo, básico. Tô esperando a análise que eu comprei do próprio Peter, no caso dos cursos do Nerd. Eu vou até dar uma cobrada no Peter, porque faz tempo que eu tô esperando isso aí, Peter. Me ajuda aí, me ajuda aí. Até porque eu paguei, cara, faz favor. Eu não pelo contrário, gente, eu admiro esse cara, ele é fabuloso. Eu acredito na honestidade dele. E eu tenho certeza que o que ele me vendeu tava lá. Faltou essa análise aí, mas eu tô esperando tá esse pai aqui. Eu quero saber. Mas eu tenho outras coisas agora no momento pra resolver e eu vou fazer isso agora. Mas, Peter, te derrubei no argumento lógico. Dá uma força pra um canal pequeno, vai. Sobe alguém que tá vindo de baixo. Um homem negro e etc. que quer quebrar barreiras neste mundo desonesto e difícil. Oh, como é difícil. Ah, tenho tanta história pra contar, mas que é muito pessoal, mas... Peter, faça um favor a você mesmo, Peter. Siga o dragão. Valeu, irmão. Valeu, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.